Audiobook número 1, canal Mundo FIV, leitura e narração, Luiz Fernando Pina de Carvalho. Tratado de Obstetrícia Febrasgo. Capítulo 8, Assistência Pré-Natal. Fundamentos e conceitos da assistência pré-natal. Autores: Cícero Venere Matias, Eduardo Augusto Brosco Fama, Thaís Alquezar Faca, Sérgio Peixoto. A assistência pré-natal é considerada uma área da medicina preventiva que objetiva promover para a mulher grávida condições de saúde e bem-estar durante todo o período gravídico, culminando com assistência ao parto adequada e menores índices de mortalidade e de morbidade e mortalidade materno-fetal. Em seu conjunto, envolve avaliação clínica e procedimentos complementares de laboratório direcionados ao binômio materno-fetal. Nesse panorama, as atenções se voltam ao equilíbrio emocional em sentido amplo, familiar, social, econômico e emocional, em paralela à orientação nutricional fundamentada, e criterioso segmento periódico direcionado às adaptações do organismo, às imposições do estado gravídico e ao desenvolvimento do concepto. Para que tenhamos noção da relevância do tema, apesar de todo o desenvolvimento clínico e tecnológico, embora os índices de morte materna se encontrem em declínio, ainda permanecem elevados em nosso meio. Por outro lado, os índices de mortalidade infantil, embora decrescentes, não o fazem de forma tão contundente nos períodos chamados de neonatal precoce, tardios e pós-neonatais. Conforme os dados colhidos da Organização Mundial da Saúde, globalmente, cerca de 287 mil mortes maternas ocorreram em 2010, em declínio de 47% nos níveis de 1990. Organização Mundial da Saúde, 2012. Nos dias atuais, algumas premissas são verdadeiras. Se levarmos em conta que a partir do atraso menstrual o diagnóstico de gravidez é habitualmente firmado após 2 semanas, o processo de fechamento do tubo neural já se finalizou, e por vezes os batimentos cardíacos fetais podem ser percebidos, embora seja mais comum após 5 e 6 semanas de gestação. Fatores maternos poderiam ser avaliados antes deste momento, no sentido de se inferirem melhores condições materno-fetais, e começar pelo fator idade materna, seguido por atividade profissional procedente, raça, condições nutricionais e sociais, fumo, álcool e drogas, componente emocional individual e familiar e, de forma marcante, embora não necessariamente o mais importante, a eventual existência de alguma enfermidade. Disso tudo se compreende que o início da gestação deve ser considerado o momento do planejamento familiar em que o casal optou pela gestação. Deve ser enaltecida a importância de buscar orientação antes da concepção, direcionando as atenções para a análise de condições favoráveis para o melhor momento de se iniciar um período gravídico propriamente dito. Compensar enfermidades crônicas, endócrino-metabólicas, cardiovascular ou infecciosas e outras situações anteriormente referidas permite que se desenvolvam conduta e critérios pré-concepcionais prévios à positividade do teste de gravidez. Tais parâmetros, no momento, são citados para salientar que a assistência pré-natal, iniciada assim que é firmado o diagnóstico da gestação, poderá omitir a etapa pré-concepcional, comprometendo a análise de parâmetros essenciais para o melhor prognóstico materno-fetal. Em visão panorâmica do período gravídico, cabe-nos ressaltar nele a gestação plena, que inclui a pré-concepção e a gestação, com seus objetivos e propostas específicas. As 2 etapas da gestação plena são direcionadas ao mesmo final, qual seja menores índices de mortalidade materna e fetal. Basicamente, a pré-concepção prioriza o rastreamento e procedimentos individuais de conduta que permitem a alta pré-concepcional, significando condições de suportar a sobrecarga da gestação, da gravidez. A avaliação clínica e a complementar serão propostas e seguidas até a positividade do teste de gravidez, que marcará a passagem ao pré-natal. Muitas orientações iniciadas serão mantidas e outras acrescidas, obedecendo à evolução da gestação. A tabela 8.1 mostra de forma esquemática o período gravídico apresentado.
Uma vez confirmada a gravidez, alguns riscos são esperados, tais como de abortamento entre 15% a 20%, pré-eclâmpsia 10%, parto prematuro 10%, crescimento fetal restrito de 3% a 5%, óbito fetal de 0,5% a 2%, tromboembolismo venoso de 0,2% a 0,5% e defeitos congênitos 3%, sem levar em consideração a presença de enfermidades ou de hábitos de vida considerados inapropriados para as condições normais de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, a atenção obstétrica e neonatal deve ter como características essenciais a qualidade e a humanização. Estados e municípios necessitam dispor de uma rede de serviços organizada para a atenção obstétrica, com mecanismos estabelecidos de referência e contra-referência, considerando os seguintes critérios: vinculação de unidade que prestem atenção pré-natal a maternidades, hospitais e garantia dos recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à atenção pré-natal. Caso haja necessidade, o tratamento das intercorrências da gestação deve ser realizado com a classificação de risco gestacional, que deve ser realizada na primeira consulta e nas subsequentes. Dentre os fatores de risco gestacional, destacamos na história obstétrica antecedente de óbito fetal, morte neonatal e aborto espontâneo recorrente, crescimento fetal restrito ou macrosomia fetal e intercorrências clínicas e ou cirúrgicas em gestações anteriores. Na gestação atual, poderemos ter como fator de risco gravidez na adolescência ou acima dos 40 anos de idade, gravidez múltipla, aluminização RH e hemorragia vaginal. É importante também avaliar os antecedentes clínicos, tais como diabetes tipo 1, nefropatia, cardiopatia e outras doenças. A presença de qualquer um desses fatores é suficiente para classificar a gestação como de alto risco, devendo a gestante ser acompanhada e encaminhada a um serviço especializado. Em outras palavras, no primeiro atendimento, o objetivo primário é enquadrar a paciente em baixo ou alto risco durante o segmento pré-natal. Essa situação poderá ser modificada. Na programação inicial, deve ser proposto um calendário de segmento. A primeira consulta de pré-natal deve ser realizada o mais precocemente possível, de preferência logo que a gravidez for suspeitada. Preconiza-se a realização de no mínimo 6 consultas de pré-natal, sendo preferencialmente uma no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre de gestação. A anamnese e o exame clínico obstétrico de gestante devem ser sempre realizados com o intuito de rastrear possíveis agravos que possam comprometer o bem-estar materno e fetal. São avaliadas curvas de peso materno, pressão arterial e desenvolvimento uterino em paralelo às situações clínicas de intercorrências na gestação. A complementação no segmento envolve recursos bioquímicos, biofísicos e de imagem. Os exames laboratoriais deverão fazer parte da rotina pré-natal, atentando para situações especiais em que a propedêutica especializada é necessária. Tabela 8.1. Panorama global do período gravídico. Pré-concepção. Abordagem inicial até a alta pré-concepcional. 3 meses. Período gravídico. Gravidez, beta-HCG positivo. Primeiro trimestre. 3 meses. Organogênese. Anabólica até 20 semanas. Segundo trimestre, reserva, 3 semanas. Terceiro trimestre, crescimento e maturidade. Catabólica, após a 20ª semana. Pós-parto, puerpério e lactação. Gravidez plena, 12 meses. Datação gestacional. Utilizamos a regra de Nageli, que é uma forma padronizada de calcular a data provável do parto de uma gestante, subtraindo-se 3 meses e adicionando 7 dias à data da última menstruação. O resultado é de aproximadamente 280 dias de gestação, 40 semanas, após o último período menstrual. Baseia-se nas semanas menstruais e não nas semanas de concepção, com a presunção de que a ovulação e a concepção ocorrem no 14º dia de um ciclo de 28 dias. Na datação clínica, o sonar Doppler permite a detecção de batimentos cardíacos fetais, com 11 e 12 semanas de gestação, e os movimentos fetais são observados aproximadamente com 19 a 20 semanas, sendo notados pela mãe aproximadamente neste período da primeira gravidez e 2 semanas mais cedo nas gestações seguintes.
A datação ultrassonográfica é mais precisa entre 7 a 12 semanas de gestação. Se a datação da data da última menstruação for compatível com a datação ultrassonográfica, dentro do limite estabelecido de acurácia para a ultrassonografia, a data provável é baseada pela data da última menstruação. Componente fetal. De início, é rastreado pelo componente genético, que poderá ser inferido de pronto por eventual consanguinidade dos pais ou pelo passado obstétrico, no qual despontam malformação, abortamento ou óbito fetal. No evoluir da gestação, o comportamento do concepto dependerá da funcionalidade da placenta. O desenvolvimento uterino clinicamente obedece a um ritmo de 3 a 6 centímetros por mês. Ao lado da avaliação clínica, a imagem ultrassonográfica deve ser voltada para algumas informações básicas que a colocam como procedimento obrigatório na assistência pré-natal. A avaliação precoce, 6 a 9 semanas de gestação, objetiva identificar a gestação tópica, única ou não, a vitalidade e as medidas do saco gestacional, que permitirão com grande propriedade estabelecer a idade gestacional em semanas. A via vaginal deverá ser preferida pela riqueza de detalhes que oferece. A ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre deve ser realizada entre 11 a 14 semanas. Comprimento cabeça-nádega, CCN, de 45 a 84 mm. Via abdominal com a complementação da Doppler velocimetria, permitindo rastrear cromossomopatias, em particular a trissomia do 21, por meio principalmente da medida da translucência nucal, do fluxo do ducto venoso e da identificação do ossículo nasal, além de outros marcadores ultrassonográficos. Esses achados podem ser complementados pela avaliação do perfil bioquímico, PAPA-A, fração livre do beta-HCG. A ultrassonografia morfológica de segundo trimestre deve ser realizada entre 18 e 24 semanas, de preferência na 22ª semana, e identificará toda a economia fetal em seus aspectos morfológicos. Normalmente, deve-se medir o comprimento do colo uterino por via transvaginal, que tem importância preditiva de risco de trabalho de parto prematuro, normal acima de 2,5 cm. Entre 34 e a 36ª semana, com a Doppler fluxometria das artérias uterinas, umbilical e da artéria cerebral média, se identificará o crescimento fetal, bem como sua vitalidade e volume de líquido amniótico. Hoje, há testes muito atualizados que podem ser úteis na medicina fetal, como o teste não invasivo para trissomias, NIPT. O rastreamento da pré-eclâmpsia no primeiro trimestre encontra-se ainda em processo de validação. Para melhor análise, deve ser realizado em conjunto com a história clínica, a mensuração da pressão arterial e a pesquisa da Doppler velocimetria das artérias uterinas. Na atualidade, têm sido incorporados alguns marcadores plasmáticos que parecem auxiliar na identificação de maiores riscos de pré-eclâmpsia. O uso de aspirina na prevenção da pré-eclâmpsia está referendado por estudos recentes e bem conduzidos e deverá em breve ser incorporado na assistência pré-natal. Histórico familiar. Deve-se avaliar os fatores genéticos do casal que possam influenciar de alguma maneira na formação adequada do concepto. Com base nos antecedentes étnicos, podemos identificar algumas doenças mais prevalentes, tais como doença de Tay-Sachs, doença de Canavan, alfa-talassemia minor e major, beta-talassemia e fibrose cística. Rastreamento de doenças genéticas. Seriam riscos específicos para determinadas doenças genéticas, distrofia muscular, síndrome do X frágil, síndrome de Down, alterações bioquímicas, doenças do tecido conjuntivo e displasias esqueléticas, síndrome de Marfan e acondroplasia. Pode ser oferecido teste pré-natal não invasivo quando houve alto risco de fetal para trissomias do 13, 18 e 21 e aneuploidia dos cromossomos sexuais, para ser realizados após 10 semanas de gestação. Quando positivo, pode ser oferecido cariótipo fetal, procedimento invasivo. Exames laboratoriais. A propedêutica complementar bioquímica obedece à padronização que pode ser sumarizada abaixo.
tipagem de sangue, ABO-RH, e prova de cumbis indireta, sem indicadas, hemograma e ferritina sérica, glicemia de jejum e hemoglobina glicada, urina tipo 1 e urocultura, sorologias para rubéola, toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus, hepatite B, hepatite C e vírus da imunodeficiência HIV, TSH e T4 livre, citologia oncótica e teste oral de tolerância à glicose de 75 gramas, entre 24 e 28 semanas. Rastreamento de doenças infecciosas. A. Rubéola. A pesquisa sorológica está indicada no primeiro trimestre e a proporção da gestação susceptível gira em torno de 15%. B. Hepatite B. Vacinar todas as mulheres não imunizadas e, em especial, aquelas com riscos sociais ou ocupacionais de exposição. C. Citomegalovírus. Muito comum na população. Em especial, deve-se realizar o rastreamento nas mulheres que trabalham em unidades de tratamento intensivo, UTI neonatal, creches e unidades de diálise. Infelizmente, não existe imunidade após a primo-infecção. Em virtude disso, é da impossibilidade de adoção de condutas específicas, caso a sorologia demonstre infecção, sua utilização na rotina vem sendo extremamente questionável. Teste IgG para parvovírus B19 para professoras de escolas e funcionárias de creche devido à associação dela com hidropsia fetal não imune. Toxoplasmose, preocupação para as mulheres que possuem animais domésticos, como gato, e as que comem ou manipulam carne crua. Estudar o momento imunológico IgM-IgG. Quando o IgM é positiva, deve-se realizar o teste de avidez de IgG, que indicará se a infecção é antiga ou recente. F. Teste para HIV, para todas as mulheres. G. Teste para Neisseria gonorrhoeae, clamídia, treponema em pacientes sexualmente ativas. A cultura para clamídia e gonorreia será solicitada em grávidas de alto risco, com diminuição de custos decorrente da menor incidência de trabalho de parto prematuro, endometrite pós-parto e conjuntivite neonatal. Zika vírus. Até 7 dias do contato solicita PCR. Após o período de viremia, solicitar-se sorologias. Rastreamento de doenças maternas crônicas. Muito importante é a identificação de doenças maternas crônicas, pois o planejamento da gravidez reduz efeitos adversos. Devemos avaliar o impacto que a gravidez causará nas doenças crônicas, bem como o impacto dela na gestação, objetivando com isso equilibrar sempre que possível o controle da doença, ajustando medicações e, quando necessário, procurando a colaboração multiprofissional. É o caso de certas doenças como a diabetes, hipertensão arterial, epilepsia, anemia, doenças da tireoide, infecções genitais, doenças autoimunes, doenças cardiocirculatórias e respiratórias e síndromes do ovário policístico. A investigação endocrinológica laboratorial visa identificar os distúrbios endócrinos associados a perdas gestacionais, como a dosagem de prolactina, hormônio TSH, glicemia de jejum e hemoglobina glicosilada. A importância especial encontramos nos casos de hipotireoidismo subclínico, com o TSH maior do que 2,5, pois tais mulheres apresentam maior frequência de abortamento. Rastreamento da exposição a medicamentos, suplementos alimentares e drogas. Nesse momento, o obstetra deverá avaliar a exposição a teratogênios, em especial os de categoria D e X, do Food and Drug Administration, FDA. O FDA estabeleceu uma classificação dos medicamentos seguindo a potencialidade e os riscos de causar dano para o concepto. No momento, vem recebendo críticas, mas consta da bula dos medicamentos como orientação. Medicamentos podem ser avaliados levando em consideração o risco-benefício. Alguns merecem consideração especial, porque devem ser suspensos ou substituídos, como a isotretinoína, a Cutane, usado no tratamento da acne, principalmente em jovens e adolescentes. Defeitos de crânios faciais, a varfarina, embriopatia varfarínica, que deve ser substituída por heparina, tanto a fracionada como a de baixo peso molecular. Os antagonistas da vitamina K e os fármacos antiepiléticos como o ácido valproico, defeitos do tubo neural, anomalias craniofaciais nos membros
e cardíacas, e a carbamazepina, dismorfismos faciais e hipoplasia ungueal. O lítio, defeitos cardíacos, e a paroxetina, eventuais defeitos cardíacos. O FDA alerta para a associação entre o uso tardio de inibidores seletivos da recaptação de serotonina e a hipertensão pulmonar persistente nos recém-nascidos, embora muitos inibidores desses sejam considerados seguros. O tabagismo está associado à elevação dos índices de aborto espontâneo, descolamento da placenta, placenta prévia e ruptura prematura de membrana, parto prematuro, recém-nascido de baixo peso e síndrome de morte súbita infantil. A suspensão do hábito de fumar antes de 16 semanas melhora o peso do concepto. A recomendação ideal no pré-natal é parar de fumar, mas terapia de reposição de nicotina com gomas de mascar ou adesivo transdérmicos podem minimizar, segundo alguns autores, os problemas causados pelo tabagismo durante a gravidez. Por outro lado, deve ser oferecido apoio psicológico para a gestante tabagista crônica. O álcool é um agente teratogênico. Tolerância zero é a recomendação mais adequada para mulheres grávidas, para as que pretendem engravidar e para as puérperas. Não há definição segura quanto à quantidade nesta época e maior risco para a gestação. A síndrome alcoólica fetal completa é rara. O que frequentemente ocorre é a forma incompleta. Poderá levar às alterações faciais, mas também cognitivas, neurológicas, distúrbios comportamentais na idade escolar e que se caracterizam pela síndrome completa. Há a possibilidade de o pré-natalista detectar a síndrome ainda no pré-natal. Para tanto, é fundamental uma anamnese cuidadosa e investigativa do risco. Se a mãe estiver amamentando, o álcool passa para o leite, chegando ao recém-nascido, com repercussões para o seu cérebro ainda em desenvolvimento. Dados recentes mostram que cerca de 4% das mulheres grávidas usam drogas ilícitas na gestação. As principais são a maconha, não havendo evidências de que seja teratogênico significativo em humanos, e a cocaína, que pode causar vasoconstrição intensa, levando a hipertensão maligna isquêmica cardíaca, infarto cerebral e até mesmo a morte súbita. Os opiáceos aumentam a frequência de natimortos, restrição de crescimento fetal, prematuridade e mortalidade neonatal. Não são considerados teratogênicos, porém há risco de síndrome de abstinência no recém-nascido. Nessas mulheres viciadas em opiáceo, constam-se com frequência outras associações, como HIV e hepatite. O uso de metanfetaminas inaladas, injetadas ou aspirada foi associado à diminuição de circunstâncias da circunferência da cabeça fetal, maior risco de descolamento de placenta, restrição de crescimento fetal e morte fetal, porém sem teratogenicidade comprovada. Os alucinógenos como LSD, ácidos lisérgicos, não evidenciam danos cromossômicos ou teratogenicidade. Usuárias de drogas necessitam de orientações especiais, ministradas por equipe multidisciplinar especializada, com o objetivo de diminuir sempre que possível os riscos maternos e fetais. Avaliação nutricional, hábitos alimentares e uso de vitaminas. A nutrição baseia-se na ingestão de macronutrientes, que são fontes de energia e de construção corporal e representados por proteínas, gorduras, carboidratos e de micronutrientes, representados por vitaminas e sais minerais, importantes para reações metabólicas e estruturação corporal. A ingestão de nutrientes é recomendada pela Agência Nacional de Vigilância. Vitaminas e sais minerais serão suprimidos em uma dieta bem balanceada. Mulheres grávidas requerem 15% a mais de calorias do que as mulheres não grávidas, em geral, de 300 a 500 calorias a mais, na dependência do peso e da atividade da paciente. O índice de massa corpórea pré-gestacional deve ser avaliado. Recomenda-se elevação de 9 a 11 quilos para aquelas com IMC dentro da normalidade. Se abaixo do peso, podem ganhar 18 quilos ou até mais. Por outro lado, mulheres com sobrepeso devem ganhar menos de 11 quilos. De forma didática, entre 1 a 2,5 kg são geralmente ganhos no primeiro trimestre, de 0,3 a 0,4 por semana. Nos 2 trimestres seguintes, observam-se que se não houver ganho de peso de 4,5 kg aproximadamente, até a metade da gestação, deve avaliar cuidadosamente o estado nutricional, pelo risco de recém-nascido nascer de baixo peso.
O ganho de peso total em uma paciente obesa pode ser pequeno, em torno de 6 a 8 quilos, mas ganhos menores estão associados à falta de expansão de volume de plasma e a risco de restrições de crescimento intrauterino. O uso de ácido fólico tem forte efeito protetor contra defeitos abertos do tubo neural, bem como defeitos septais cardíacos e fendas faciais. 95% das mulheres com gestações afetadas por crianças com defeito aberto do tubo neural não têm história pessoal e familiar prévia. Porém, existem alguns fatores de risco bem estabelecidos, tais como antecedentes de defeitos abertos do tubo neural, como o uso de medicamentos anticonvulsivantes, ácido valproico e carbamazepina, baixo nível socioeconômico, diabetes insulino-dependente, uso de medicamentos antagonistas do folato, metotrexato e sulfamidas, obesidade e IMCs acima de 35, síndromes de má absorção, incluindo aquelas associadas a cirurgias de redução do estômago, cirurgias bariátricas, exposições a altas temperaturas, febre alta, raça e etnia, sendo mais comum entre brancas hispânicas do que entre negras não hispânicas, e a mais frequente ainda em chinesas do norte. É a única suplementação realmente necessária. Deve ser usado rotineiramente, pelo menos 30 dias antes da concepção, uma dose de 400 microgramas, ou seja, 0,4 miligramas, e até no mínimo 12 semanas de gestação. Pacientes que pertencem ao grupo de alto risco devem receber dose 10 vezes maior, 4 miligramas por dia, por período superior a 90 dias pré-concepcional. No pré-natal, devemos evitar a administração de ferro elementar no período da embriogênese, por envolvimento de maior estresse oxidativo trofoblástico, por possibilidade maior da incidência de diabetes mellitus e pré-eclâmpsia. Destaca-se a suplementação de ferro baseada na concentração de ferritina, na dosagem menor do que 30 nanogramas por ml, iniciar ferro no primeiro trimestre, entre 30 e 70 no segundo trimestre, e acima de 70 não usar suplementação de ferro. Avaliação social. Gestantes que trabalham devem evitar levantamento de peso e atividades físicas excessivas. Há casos especiais que mereçam ser considerados, como as pacientes com riscos ambientais, tais como exposições à irradiação, metais pesados e poluição ambiental. Em condições normais de evolução da gestação, não há nenhuma restrição de relações sexuais. Diante de intercorrências, estão suspensas de acordo com orientação médica. Em casos de viagens, deve ser evitado a imobilidade prolongada, pelo aumento de risco de trombose venosa profunda e tromboflebite durante a gravidez, bem como no puerpério. As gestantes podem dirigir no máximo 6 horas por dia, com intervalo de 2 horas, e caminhar por 10 a 20 minutos. Recomenda-se o uso rotineiro de meias elásticas durante a gestação, meia, calça de preferência, em especiais em viagens de carro, ônibus ou avião. Usar cinto de segurança colocado abaixo do abdômen, de forma confortável, está sempre indicado. As vítimas de violências domésticas podem sofrer agressões durante a gestação, que podem resultar até mesmo em descolamento prematuro de placenta, hemorragia anteparto, ruptura de órgãos internos, fraturas fetais e trabalhos de parto prematuro. Vacinação na gestação. A imunização na pré-concepção em mulheres visa prevenir doenças no feto e na lactente. Todas as mulheres em idade fértil devem ser imunizadas contra sarampo, rubéola, cachumba, tétano, difteria, poliomielite, varicela, hepatite A e hepatite B, HPV, meningite, por meio da vacinação realizada na infância, adolescência ou na fase adulta. Poucos são os estudos randomizados e controlados que visam a segurança de vacinas para uso em gestantes. Sendo assim, é de extrema importância atualizar o calendário vacinal da mulher na pré-concepção ou no puerpério. As vacinas inativas são seguras e podem ser utilizadas mesmo durante a gestação. Vacinas que contêm vírus ou bactérias vivas, a princípio, devem ser contraindicadas na gestação, mas podendo ser utilizadas pré-concepcionais. Durante a gestação, deve ser administrada uma dose de vacina tríplice bacteriana acelular adulta, após a 20ª semana, preferencialmente entre 27 e 36 semanas. O mesmo é recomendado para as pessoas que vão entrar em contato com crianças após o nascimento de forma mais frequente. Gestantes com RH negativo não imunizadas, ou seja, com bis indireto negativo, devem receber a imunoglobulina anti-RH na 28ª semana da gestação.
A vacina da gripe deve ser dada sempre na temporada de doenças, em especial nas mulheres que trabalham em clínicas de cuidados intensivos ou doenças crônicas e ou imunossuprimidas. Aspectos psicológicos. O momento da gravidez pode ser considerado uma das mais importantes etapas do desenvolvimento da mulher. As mulheres estabelecem e vivenciam a construção do contato afetivo com o feto no período gestacional. Surge a hipótese de que as influências no campo da vida emocional, social, biológico e econômicas da gestante no processo da gravidez e na sua relação afetiva com o feto podem afetar o seu desenvolvimento. A construção do vínculo afetivo na gestação é fundamental e é estabelecido e vivenciado pela mãe, na maioria das vezes, em expressões de carinho e afeto por meio do contato físico e emocional que se inicia antes do parto. O papel do parceiro também deve ser avaliado quanto à relação com a mulher e a sua gestação, bem ou de outros membros da família. Mulher grávida é igual à família grávida. Mulher grávida é igual à família grávida. A gravidez é um período de grande transformação físicas e emocionais que exigem respostas adaptativas por parte da gestante e, consequentemente, das pessoas mais próximas a ela. Além da forte influência dos hormônios sobre o psiquismo da gestante, outros fatores como características individuais e de personalidade, o momento de vida em que ocorreu a gravidez e se foi planejado ou não, a qualidade do relacionamento conjugal ou com o parceiro e o apoio familiar são fatores determinantes na maioria e intensidade como ela vai sentir e vivenciar todo este processo. Atividade física. Na ausência de complicações obstétricas ou médicas, a atividade física pode manter o condicionamento cardiovascular e musculatura durante toda a gravidez e no período pós-parto. Nenhum dado sugere que o exercício físico leve seja nocivo à mãe e ao feto, porém é consenso que a atividade física pode contribuir para menores índices de complicações na gravidez. A atividade de baixo risco consiste em exercícios em qualquer gestante saudável possa praticar, mesmo as sedentárias, podendo iniciar com caminhadas, hidroginástica leve, bicicleta ergométrica, tai chi chuan, dança e yoga. As atividades de médio risco são as que são formadas por grupo de ginástica aeróbica, musculação, esportes com raquete e patinação. Nesses casos, deve-se ter atenção às lesões osteoarticulares e diminuição do fluxo placentário. Portanto, não devem ser recomendadas durante a gestação. As atividades de alto risco são consideradas desfavoráveis à boa evolução da gestação, pela grande probabilidade de traumas e diminuição do fluxo placentário. Esportes como voleibol, basquetebol, futebol, hipismo e mergulho devem ser evitados durante a gestação. Preparando as mamas para a amamentação. A amamentação depende de reflexos instintivos do recém-nascido, combinados com um comportamento materno, encorajado e apoiado socialmente e guiado por um conhecimento e informação pré-natal. É importante que a mulher receba todas as orientações sobre as vantagens do aleitamento materno e o manejo do aleitamento. O obstetra tem várias oportunidades de atuar durante a pré-concepção, do início do pré-natal até o final do puerpério, de modo que as condutas podem se constituir poderosas armas em favor do aleitamento materno. Devemos levar em consideração a importância de valorizar o vínculo materno, incentivando sempre a amamentação durante o pré-natal. Plano de parto. Atualmente, o plano de parto é um documento em que a futura mãe manifesta suas preferências e as escolhas do que diz respeito ao trabalho de parto, o parto e o pós-parto, que deverá ser elaborado de um comum acordo com o obstetra durante as consultas de pré-natal e com a equipe que irá assisti-la, sempre que possível. Tal procedimento faz parte do plano de valorização do profissional da Sociedade do Obstetra e Ginecologista do Estado de São Paulo. Orientações gerais para o primeiro trimestre de gestação devem ser datadas no sentido de evitar os incômodos dos sintomas neurovegetativos, lembrando que a partir de 12 semanas está concluída a embriogênese, tendo então início a fase de crescimento e maturação com aceleração do metabolismo materno, melhora dos sintomas iniciais e adaptação da gestação. Dessa forma, podemos dizer que a assistência pré-natal deve levar em consideração vários fatores: conhecimento pregresso e atual das enfermidades, rastreamento endócrino-metabólicos, cardiovascular e infecciosos materno, condições do trato genital e mamário e perfil complementar bioquímico, biofísico e de imagem, do início ao fim do pré-natal.
Na assistência pré-natal, bem como em outras áreas de atuação da medicina, os conceitos são dinâmicos. Verdades do passado não se sustentam no presente, mas nada nos garante que verdades do presente sejam mantidas no futuro. O contínuo aprimoramento tecnológico deve ser sempre suportado pelo imprescindível raciocínio clínico. Fim. Biografia.